Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da oração. Ah, eu não sei como nós crentes podemos sobreviver sem oração, sem falar com Deus, sem ter essa comunicação. Porque se nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós entendemos, nós temos a convicção e a certeza de que Deus é real, de que Ele existe, de que Ele enviou seu Filho por nós e que quando nós aceitamos Jesus, nós temos a adoção, né, por meio de Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. E eu não acredito que a gente possa tomar uma decisão na nossa vida sem perguntar antes pro nosso pai o que ele acha, sem pedir um conselho, né? Mesmo aqui nessa vida terrena, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente está indeciso, a gente pergunta pro nosso pai, pergunta pra nossa mãe o que a gente faz, né? Pede uma opinião. Então, quanto mais é o nosso Pai Celestial, nós temos que perguntar, nós temos que conversar, né? Pra saber a opinião dele, o que ele acha, né? E eu sei que às vezes é meio difícil para algumas pessoas ouvir a resposta de Deus, né? Porque Deus nos responde de muitas formas, às vezes demora a nos responder, e isso quer dizer, espera que eu vou te responder, espera, quando eu responder tu faz. Então, a gente tem que ter uma vida de oração, temos que orar muito, sempre, todo o tempo, né? Em todo o tempo, como está escrito, temos que orar todo o tempo, para que a gente possa aprender a ouvir Deus, aprender quando Ele está nos respondendo, quando Ele está nos direcionando para alguma obra ou para fazer alguma coisa específica, seja o que for, seja na nossa vida natural, quanto na nossa vida espiritual. Então nós temos que sempre estar atentos à voz de Deus. E a gente só vai conhecer através dessa prática, dessa conversa diária, né, de alimentar esse relacionamento diariamente. Porque mesmo com uma pessoa natural, a gente sabe que não tem como você conhecer alguém se você não conversar com essa pessoa, né? Se você não ter uma interação, não começar a ter uma intimidade, uma convivência, a partir daí, dessa conversa, dessa interação, que você vai conhecer a pessoa, né? E vai ter confiança nela. Então, sem a oração, não existe intimidade, não existe confiança, não existe fé. Então, vamos para a palavra. Vamos para Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então aqui Jesus estava falando para os discípulos, ensinando sobre oração, né? E falando que naquela época os fariseus, os religiosos, né? Eles gostavam de orar nas praças e orar em lugares assim onde eles eram vistos, né? Eles queriam se mostrar, eu sou um homem religioso, eu oro bem, falo bonito e uso palavras difíceis. Então Jesus estava falando que isso não agradava a Deus, que não era isso. Que a gente tem que orar em secreto, no nosso quarto, né? Fechar a porta e falar com o nosso pai, porque ele é nosso pai, nós temos intimidade para isso, nós não precisamos, como era no Antigo Testamento, né? O sacerdote que tinha que ir lá e falar com Deus, ninguém mais tinha esse acesso. Nós todos temos esse acesso, nós temos que usufruir disso como filhos de Deus, né? Porque nós temos essa liberdade. Então, fecha a tua porta e ora em secreto, porque é no secreto que a gente realmente pode falar o que a gente sente, o que a gente quer. A gente não está encenando para ninguém, a gente não está fingindo, né, o que a gente é, ou o que a gente quer, o que a gente precisa. A gente está falando numa conversa aberta e íntima com o nosso Pai, né? Então, é essa oração que a gente tem que ter, porque eu acho que para alguns crentes mais religiosos, vamos dizer assim, que são mais, não, vou fazer isso, 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 que é o que tem que fazer, e deu. Normalmente, a pessoa vai e ora só na igreja, ora ali aqueles minutinhos, né, que a gente ora antes de começar o culto, aqueles minutinhos antes da pregação, e acaba que essa pessoa não tem uma vida de oração no secreto, né, no quarto. Ela tem aquela vida de oração pública ali, ela faz aqueles minutinhos de oração, né, e eu não sei, sinceramente, como é que a pessoa vive assim, né? Porque tu nunca vai ter, a tua fé nunca vai aumentar, tu vai ficar sempre com aquele, como é que eu vou dizer? Aquele grão, vamos botar assim, né? Aquele grão, como Jesus disse, grão de mostarda.
Aquele grão nunca vai germinar, ele nunca vai crescer, porque vai ser sempre só aquele pedacinho de fé que tu não tá alimentando, que tu não tá fazendo crescer, né? Tu não tá estimulando para que ela cresça. Então, sem oração a gente não consegue aumentar a nossa fé. Ela é o alimento, né? Assim como a palavra de Deus, claro, naturalmente. Ela é extremamente necessária para que a nossa fé aumente. Essa vida em secreto, essa intimidade com Deus. E como eu disse, sem intimidade, sem conhecer a voz de Deus, a gente não vai conseguir ouvir, não vai conseguir entender quando Ele nos responder, né? Aqui em Mateus 7:7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Então tá de novo aqui quando Jesus está encorajando a oração, que nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, porque se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai se aproximar da gente também. E aí que a gente vai começar a se conhecer, e aí que a gente vai começar a ter intimidade com Deus. E aí a gente vai conseguir entender quando Deus está falando com a gente. Porque tem muitas pessoas que vivem nessas, como é que eu vou dizer, nessas caixas, vamos botar assim, nessas caixas. Tem gente que acha que Deus só tá lá na igreja, que só dá pra orar lá, e aquelas oraçõezinhas são muito curtas, né? É difícil, a não ser que seja no círculo de oração, que é uma oração mais longa, 1 hora, ou em alguma reunião de oração, que você vai orar um pouco mais. Mas normalmente ali são orações de minutos. Imagina como você vai conhecer alguém e ter intimidade com alguém se você conversar alguns minutos por dia. Vamos botar 5 minutos. Uma pessoa que você vê, por exemplo, uma parada de ônibus, você dá e conversa ali 5 minutos. Vocês nunca vão ter intimidade, você nunca vai conhecer profundamente aquela pessoa, porque você tem essas conversas assim, muito rasas, né? Superficiais, de, olha, que dia lindo hoje, tá sol, maravilha, hoje tá chovendo. Entende? Não tem profundidade. E a oração nos leva a esse lugar de buscar mais a Deus, de conhecer mais a Deus, de aumentar a nossa fé. E nessas conversas que nós temos com Deus, nós vamos aumentar a nossa fé, que nós vamos começar a conhecer Deus verdadeiramente, para nós, né, termos experiências com Deus pessoais. Porque as experiências dos outros são muito edificantes, são ótimas, eu amo ouvir um testemunho, meu Deus, né, para dar aquela animação, né, meu Deus é maravilhoso. Mas a gente tem que buscar e viver as nossas próprias experiências com Deus, ter os nossos próprios testemunhos. A gente não pode viver nessa de, deixa que os outros olhem por mim, o que eu precisar eu vou ali na intercessão e peço para as irmãs que já são da oração orar por mim. Não é assim, a oração tem muitas fases, vamos dizer assim, né? Tem a oração de agradecimento, ação de graças, tem a intercessão, né? Tem vários tipos de oração, vamos dizer assim também. Mas o mais importante é que a gente faça isso, né? Passe por todos, faça todos os tipos de oração, oração de intercessão, oração de ação de graças, né? Adoração, né? Conversar com Deus, conversar mesmo, porque Deus é nosso Pai, né? A gente tem a liberdade de conversar com Deus com toda a simplicidade, porque não precisamos seguir normas, seguir padrões. Claro, se você quer fazer uma oração, se você ainda não tem a prática de oração, não sabe como falar com Deus, você tem aqui, né, Mateus 6 também, a partir do 9, que tem a oração do Pai Nosso, né, que Jesus ensinou eles a orar dessa forma. Mas a gente tem que aprofundar a oração, a gente tem que orar mais, tem que conversar com Deus. Porque sem isso, a nossa fé vai ficar estagnada, você não vai crescer a fé, não vai ter experiências, não vai ter testemunhos para contar a sua vida. E a nossa vida tem que ser, sim, a nossa vida de crente tem que ser, sim, cheia de experiências, cheia de testemunhos para contar, porque Deus está conosco e Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Imagina, gente, vocês não estão entendendo. Como tem um vídeo aqui no canal também, o nome é Deus do Impossível, o nome do vídeo. Então Deus faz o impossível, Deus faz qualquer coisa. Como que a gente não vai ter uma história para contar de algo impossível que Deus fez na nossa vida, de uma transformação que Deus fez na nossa mente, né? Nos nossos hábitos. Se a gente não tem isso, então a gente não tem experiência de fé. Então eu nem sei se dá pra dizer que uma pessoa tem fé, se ela não tem experiências com Deus, se ela não tem testemunhos para contar, né? Porque
não tem a obra da fé, né? Como o Tiago disse, que a fé sem obras é morta. E as nossas experiências são obras que Deus faz na nossa vida, né? Para nos, vamos dizer, nos gratificar pela nossa fé, né? Porque aqui em Marcos, né? Em Marcos? Aqui em Marcos diz: tudo que pedires, se credes, recebereis. Então, assim, a gente tem que ter fé. Mas a gente também tem que pedir, senão a gente não vai receber mesmo que a gente tenha fé, né? Então é esse mecanismo de praticar e ir aumentando mais a fé. Porque cada vez que você pede, você crê e você recebe, mais ainda você vai pedir, mais ainda você vai crer, mais você vai receber. É uma coisa que vai só melhorando, entende? Então, resumindo esse vídeo, o que eu quero dizer é que a oração, sem a oração, a gente não pode viver, tá? Se você vive sem oração, só Jesus na sua causa. Porque você tem que orar, você tem que conversar com Deus. Você tem que agradecer todos os dias, porque mais uma vez as misericórdias de Deus se renovaram na sua vida e você está vivo, você tem mais uma chance. Você tem que agradecer pelo alimento, pelo trabalho, né? Por tudo. E você tem que conversar, se você vai ali, se você vai fazer qualquer coisa, se você vai comprar uma coisa, se você não sabe que roupa você vai usar para ir no culto hoje, fala assim: Deus, me ajuda, eu não sei que roupa eu vou usar no culto hoje, o que tu acha? E Deus vai falar contigo, vai te responder. Então, em tudo, Deus vai opinar. Se a gente perguntar, Ele vai nos responder, né? Se a gente pedir com fé, Ele vai nos prover. Então, peça para Deus aumentar a sua fé, peça para Deus te ajudar na sua vida de oração, porque também a gente tem que orar pela nossa vida de oração, né? Porque no começo realmente costuma ser difícil, né? Costuma ser difícil pegar o hábito, orar sempre em tal horário, reservar um tempo específico. Ou se você tem uma vida corrida, às vezes tem que ser cada dia num horário, mas tem que ter, né, um momento ali de oração. Então também pedir para Deus te ajudar nisso, que eu tenho certeza que Ele vai te responder e vai te ajudar a organizar essa vida de oração para melhorar o seu relacionamento, aumentar a sua intimidade com Deus, né? Que esse é o principal na nossa vida, porque quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento a gente tem com Deus, mais a gente vai sendo transformado, mais a gente vai sendo guiado dia a dia pelo Espírito Santo. E é isso, Deus abençoe a todos.